Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e eu vou mandar dicas de apostas nas partidas e eventos de esporte que acontecem nesse domingo. Pois é um domingo e a gente tem um jogão clássico no Campeonato Brasileiro, né? Vamos para a tela então? Temos aqui, a gente busca em Futebol Brasil, Série A, a gente vê todos os jogos e vamos para Fluminense e Flamengo. Pois é, um Flu-Fla, né? É o Fla-Flu ou Flu-Fla, conforme a ordem, o mandante é o Fluminense. É o clássico carioca na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Pois é, o atual campeão da Libertadores vem sofrendo nas últimas rodadas e vem sendo bastante criticado e tá tendo muita pressão da torcida, né? O técnico Fernando Diniz, sempre todo mundo pegando bastante no pé dele, com ou sem razão, aí eu já não sei. O Fluminense vem de 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos, né? E precisa reagir nesse clássico. Não que vá ser fácil, né, contra o Flamengo. O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, mas está vindo com vários desfalques. Por quê? Porque começou a Copa América. Então tem muitos jogadores do Flamengo que estão na Copa América. Por exemplo, o Arrascaeta, que está jogando pelo Uruguai. A gente espera um jogo tenso, como quase qualquer clássico, principalmente pelo lado de que o Fluminense, perdendo esse jogo para o Flamengo, que é o seu maior rival, vai ter a crise muito mais piorada lá no seu clube, né? Aliado a essa situação do Fluminense e o time do Flamengo que está desfalcado, a gente espera poucos gols nesse jogo. Pois é, então a gente vai dar uma olhada em abaixo de 3 gols. Vamos dar uma olhada? Abaixo de 3 gols, tá pagando 1,46, gente. Boas odds aí para uma situação provável. A gente só perde esse dinheiro se tiver 4 gols na partida, né? Então só se for 3-1 ou 2-2. Qualquer coisa abaixo de 3, ou seja, 0 gols, 1 gol, 2 gols, a gente ganha essa aposta. E se tiver 3 gols exatamente, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente nem vai perder e nem vai ganhar. Então, essa fica sendo a dica para esse clássico. Lembrando, pessoal, nos últimos 7 jogos entre Flamengo e Fluminense, tivemos 2 ou menos gols no jogo. Nos últimos 7 jogos, tivemos 2 ou menos. Então, muito boa essa aposta. Vamos para outro jogo do Brasileirão. É Atlético Mineiro e Fortaleza, tá bom? Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro também está numa fase ruim. Nos últimos 2 jogos, perdeu de 4-0 em casa para o Palmeiras e perdeu para o Vitória por 4-2 fora de casa, ou seja, tomou 8 gols em 2 jogos. Para um time com a qualidade técnica do Galo, é inadmissível tomar aí, né, 4 gols em cada um dos 2 jogos. O time precisa reagir e essa partida vai enfrentar o Fortaleza em casa. O Fortaleza é um bom time. Vinha também de uma goleada contra o Cuiabá, perdeu de 5-0 o Fortaleza, mas na rodada anterior jogou em casa e se recuperou, ganhou do Grêmio por 1-0. O Atlético Mineiro está entre os times que tem o pior aproveitamento jogando em casa, em todo o Brasileirão. Conseguiu só uma vitória em 4 jogos jogando em casa, né? Muito, muito curioso esse dado aí. Como a fase não vem muito boa e o time vem falhando defensivamente, a gente acredita que podemos ter aí um ambos marcam. Então essa vai ser a primeira dica. Ambas equipes marcam, sim, já que o Atlético Mineiro está tomando gol adoidado, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ambos times marcam sim, tá pagando 1,96, tá bom? Essa fica sendo a primeira dica. A gente sabe também que o Fortaleza é um bom time, tá arrumadinho e tem grandes condições de marcar um gol. E a outra dica vai ser um número de gols acima de 2, né? Ou 1,5. Vamos dar uma olhada então. Aqui, ó. Acima de 2 gols, gente, tá pagando 1,59. Então nós vamos nessa dica aqui, então, também, acima de 2 gols. Lembrando que tem que ter 3 gols nessa partida, tá bom? Um 2-1 aí já seria bom pra gente. Se tiver só 2 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não vai nem ganhar e nem perder. Então fica sendo essa dica. Vamos para mais um jogo, né? Domingo tem muito jogo de futebol. Temos Palmeiras e Juventude. Olha aqui.
Palmeiras e Juventude. Palmeiras 1,35, muito favorito para ganhar esse jogo em casa. O Palmeiras começou esse campeonato oscilando um pouco, mas já está entre os primeiros colocados, né? Um dos times mais fortes aí que temos na Série A. O time ficou perto de perder o seu ídolo Dudu para o Cruzeiro numa negociação que ninguém entendeu direito, né? Anunciaram que ele ia para o Cruzeiro, depois falaram que ele não falou isso. Ficou nessa confusão e ele falou que fica à disposição do técnico português Abel Ferreira, né? Então, a situação parece que Dudu vai ficar. O Palmeiras joga em casa, no Allianz Parque, é muito favorito para vencer o Juventude. E ainda as odds estão baixas por causa disso. Então, se você quiser na vitória do Palmeiras a 1,35, acho bom. Você pode combinar com outra aposta. Lembrando que o Juventude não conseguiu vencer nenhuma partida como visitante ainda no campeonato, né? Conseguiu empates ou derrotas como visitante e não vai ser, acho que, contra o Palmeiras que eles vão conseguir. O time do Juventude fica em Caxias do Sul, também sofreu aí um pouco com as enchentes, né, que aconteceram, então ficou aí com as suas instalações um pouco sofridas aí e não está conseguindo treinar também e com investimento pequeno, né? Está na 11ª colocação o Juventude. Então a primeira dica, vitória do Palmeiras a 1,35, acho muito boa. Quem quiser pegar um handicap para o Palmeiras, -1, tá bom? Vamos colocar então a outra dica aqui, handicap de -1 para o Palmeiras, está pagando 1,51. Esse handicap o Palmeiras precisa ganhar por 2 gols de diferença no final do jogo. Se tiver só um gol, uma vitória simples, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Mas se tiver 2 ou mais de diferença, a gente vai ganhar com odds bem melhores a 1,51. A outra dica, a gente acredita que o Palmeiras vai começar o jogo já impondo o seu ritmo e vai fazer um gol no primeiro tempo, né? Quando joga como mandante, o Palmeiras costuma já começar o jogo a todo vapor, né? Já começa o jogo propondo o jogo e conseguir um gol cedo. Então vamos procurar aqui para gol no primeiro tempo do Palmeiras. A gente pode colocar, por exemplo, como primeira parte aqui, e aí o site vai nos mostrar as dicas do primeiro tempo. Apostas para o primeiro tempo, e vamos ver aqui, ó. Primeira parte, Palmeiras marca sim, tá bom? Então primeira parte, Palmeiras marca sim, pagando 1,50 também, essa fica sendo então a terceira dica. Vamos para a Eurocopa agora? Pois é, vamos fechar o Brasil aqui e para a Eurocopa, tá? Vamos ver o jogo de domingo, a gente tem Suíça contra a Alemanha. A Alemanha é o país sede dessa Euro, né? Vai fazer aqui o terceiro jogo da fase de grupos. Foram 2 vitórias, então 2 jogos, 6 pontos, a Alemanha lidera o seu grupo. A Suíça tem 1 vitória e 1 empate, está com 4 pontos na segunda colocação do grupo, mas agora vai encarar o time mais forte, né? O terceiro colocado é a Escócia, que tem 1 ponto e o saldo de gols pior do que a Suíça. Mesmo que a Suíça perca esse jogo para a Alemanha, o que é provável, ela tem muita chance de ficar em segundo lugar, que já avança para a fase de mata-mata aí da Euro, sem depender de ficar entre os melhores terceiros colocados de cada grupo, para ver quem consegue também passar para a próxima fase. A nossa expectativa é que a Suíça jogue muito fechada. Já é um time que joga fechado, principalmente contra a Alemanha, vai se fechar, porque talvez com um empate ou mesmo com derrota, consiga se classificar. Então, vai tentar segurar o forte ataque da Alemanha, né, que ganhou de 5-1 na estreia contra a Escócia e vai tentar apostar num contra-ataque para um gol, tá bom? O empate garante o primeiro lugar do grupo para a Alemanha. Então a gente também espera que a Alemanha não entre com todo aquele ímpeto de dar uma goleada, já que o empate já é o suficiente para a Alemanha, né? Então a gente acredita num jogo com poucos gols e as odds estão boas porque a Alemanha vem jogando bem, vem fazendo gols. A gente acha que o pessoal está exagerando, mas não tem tanto interesse em gols nessa partida. Então vamos dar uma olhada no abaixo de 3,5 gols, tá? É o suficiente, gente. Olha aqui, ó. 1,42, pagando abaixo de 3,5. A gente ganha essa aposta se tiver 3 gols, 2 gols, 1 gol ou nenhum gol. A gente só vai perder se tiver 4 gols ou mais, tá bom? Então fica aí abaixo de
desculpa, abaixo de 3,5 gols na partida. E aí a gente vai dar mais umas dicas nos jogadores, nas linhas de jogadores, né? Na partida passada a gente acertou o acima de meio chute ao gol do Musiala. Ele fez o primeiro gol da Alemanha, então nosso chute a gol já foi rapidinho resolvido. Hoje a gente vai nos chutes de outro atacante da Alemanha que vem jogando muito bem, que é o Havertz, tá bom? Ele acho que se deu 2 chutes a gol no jogo passado. As melhores chances do time da Alemanha estão saindo dos pés do Kai Havertz. As linhas ainda não abriram para esse jogo, já que eu estou gravando antes do final de semana, mas vamos colocar acima de meio chute ao gol também do Kai Havertz, ou se vocês quiserem arriscar acima de um chute meio ao gol, ou seja, ou ele fazer pelo menos um chute ao gol, seria o acima de meio, ou 2 chutes ao gol ou mais acima de 1,5. Eu acho que é mais seguro a gente ir no acima de meio chute ao gol. Vamos colocar essa linha aqui como a linha oficial, tá bom? Lembrando que sempre que for um mercado de jogador, deixa marcado aquele botão de anular a aposta caso ele não comece o jogo no time titular, né? Se ele começar na reserva, no banco, aí a aposta é anulada, eles devolvem o dinheiro. Vai que ele entra só com 30 minutos do segundo tempo e não tem tempo para dar chute ao gol, né? Então, vamos sempre deixar essa opção marcada, é muito importante. Vamos para outro jogo? Temos Hungria e Escócia, que é o outro jogo desse grupo que a gente acabou de falar. Os dois times precisam vencer de qualquer jeito, né, para pelo menos tentar a classificação como um dos melhores terceiros colocados dos grupos, né, já que eles vão ficar provavelmente entre o terceiro e o quarto, aí esses dois times. Então eles precisam, quando se enfrentarem agora, vencer para ter chance de passar adiante. A gente acredita numa partida então com um bom número de gols, já que eles precisam propor o jogo. Vamos então ver como que está acima de 2 gols. Acima de 2 gols está pagando 1,34. Tá? Essa é a dica, lembrando que precisa ter 3 gols para a gente ganhar essa aposta. Se tiver 2 gols exatamente, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Os times precisam ganhar, não vão ficar no 0-0, né? Ou no 1-0. A gente acredita que vai ter pelo menos 2 gols. Então essa vai ser a dica. E nós vamos ver os jogos da Copa América. Então a gente diminui aqui a Europa, abre a América, vai na Copa América. E nesse domingo temos Estados Unidos e Bolívia. Né? Estados Unidos que joga em casa essa Copa América é uma vantagem importante, né? Recentemente empataram com o Brasil no amistoso em 1-1, vocês devem ter assistido, e é um time decente, o time dos Estados Unidos, né? A Bolívia, quando joga fora, né? Ou seja, quando não joga lá na Bolívia, na sua altitude, que sempre é muito sofrida para os adversários, não vem muito bem, né? São 5 derrotas nas últimas 6 partidas. 5 derrotas em últimas 6 partidas a Bolívia. Costuma levar vantagem só quando joga em casa, vai entrar como azarão. A gente vê que está pagando 1,20 só para os Estados Unidos, ou seja, nem vale a pena apostar. Então a gente vai procurar o handicap aqui de -1 para os Estados Unidos. Está pagando 1,27 para você fazer uma dupla aí, esse -1. E tem o -1,5 que está pagando 1,63. Aí os Estados Unidos precisa ganhar de 2 gols de diferença. Eu acho um pouco arriscado, o time dos Estados Unidos também não é essa maravilha. Eu vou propor aqui então o -1 para você fazer uma dupla. Lembrando que aí os Estados Unidos precisa ganhar o jogo para a gente não perder a aposta. E ganhar por 2 gols de diferença para a gente vencer, ganhar essa aposta. Então para a gente ganhar mesmo precisam ser 2 gols de diferença. Pode ser, por exemplo, 2-0, 3-0, 3-1. Tá bom? Se for só uma vitória por 1 gol, a gente recebe o dinheiro de volta. Os Estados Unidos é melhor que a Bolívia e alguns jogadores são estrelas aí de times internacionais, como o Pulisic, que joga no Milan, lá na Itália, né? Então essa fica sendo a dica. E temos a outra partida do domingo, que é Uruguai e Panamá. Uruguai e Panamá. Uruguai é um dos bons times dessa Copa América, algumas pessoas apostando aí que eles podem surpreender, chegar a uma final, chega como um candidato ao título, né, junto do Brasil, da Argentina e da Colômbia. O Panamá é uma equipe muito inferior, né, a lógica é que perca aqui. Eu tô achando muito boa essas odds aqui, muito boas. Olha, 1,31 para a vitória do Uruguai, fica a primeira dica. Então, vitória do Uruguai, 1,31, você pode combinar com a vitória dos Estados Unidos, lá que já vai conseguir um bom valor. O Panamá perdeu 3 dos últimos 5 jogos, inclusive foi derrotado pelo Paraguai, que é uma seleção pior que a do Uruguai, né? Então a gente acredita aí que o Uruguai vai vencer. A segunda dica, vamos deixar também o handicap -1
para o Uruguai, tá? Para o Uruguai ganhar de 2 gols de diferença pelo menos, tá pagando 1,48, quase 1,50 aí. E também é segura essa aposta, porque caso seja apenas uma vitória de um gol, a gente recebe o dinheiro de volta, né? A gente não vai se arriscar tanto assim. Então fica sendo então essa dica aí da Copa América. E aí para fechar esse domingo vamos para a Fórmula 1, né? Grande Prêmio de Barcelona é uma prova especial, porque é a que tem menos surpresas, né? O Grande Prêmio de Barcelona, que acontece nesse final de semana, é onde as equipes treinam praticamente aí durante a pré-temporada. Eles usam aí o circuito que fica na Espanha para fazer os ajustes no carro, as novas tecnologias. Então todas as escuderias sabem bem como se comporta no circuito. Então, a primeira dica vai ser quantos carros terminam a corrida, né? Ou seja, não vão quebrar, não vão abandonar. Como as equipes conhecem muito bem, a gente acredita que muitos vão terminar. Então a gente olha aqui, ó, em pilotos classificados. A gente vai em acima de 17,5, ou seja, 18 pilotos ou mais. Paga aí 1,50 para a gente ter pelo menos 18 pilotos chegando até o final da prova. Essa é a primeira dica, é muito interessante. Tem uma chance de chuva também durante esse final de semana, durante o domingo. Portanto, essas dicas que a gente vai dar servem apenas se for pista seca. Então, se você achar que vai chover, der uma pesquisada, porque a aposta é isso, gente, você precisa ter informação, e achar que vai chover, aí a gente não aconselha essas dicas, tá bom? Eu tô gravando na sexta-feira ainda, você pode esperar para apostar mais perto do horário da corrida, que é às 9 da manhã do domingo, tá bom? Você pode acordar e dar uma olhada e fazer a sua aposta. Se estiver chovendo, aí não segue aí, porque vai mudar muito a situação. E aí, então, a outra dica é o número de safety car, ou seja, se vai ter a presença do carro de segurança na pista. Sim ou não, a gente acha que está valendo a pena apostar no não. Aí, pagando 2,0, se tudo correr bem, não tiver chuva, não devemos ter presença do safety car na pista, tá bom? Tem algumas casas de apostas que você consegue apostar se vai ter mais que uma entrada do safety car ou 2 entradas do safety car. Aqui a gente só está apostando em sim ou não, mas tem aí uma boa opção que é abaixo de 1,5 safety car, ou seja, que entre uma vez só o safety car paga em torno de 1,20, né? Então, como a gente acha que não vai ter nenhum safety car, e mesmo que tenha uma entrada, aí você ganharia essa aposta. Então, abaixo de 1 safety car e meio é a segunda dica daqui que a gente faz nesse mercado de safety car e também de quantos classificam-se para a corrida, que são 17,5 acima, né? Acima de 17 pilotos e meio. Um resumo aqui com curiosidades e outra dica de aposta. A temporada da Fórmula 1 tem tido curiosidades que os especialistas trouxeram para a gente. O Max Verstappen está muito bem e o seu companheiro, Sérgio Pérez, está indo muito mal. Pois é, na Mercedes, o George Russell também está indo bem e o Lewis Hamilton não se encontra na Mercedes, né? Já nas outras equipes, Ferrari e McLaren, as coisas estão diferentes. O Charles Leclerc tem feito ótimos resultados na Ferrari e o Carlos Sainz também, né? Já venceu e tem 4 pódios. Os pilotos da McLaren, o carro laranja, tem talvez a dupla, né? A dupla mais promissora de jovens pilotos, que é o Lando Norris e o Oscar Piastri. E a gente vai trazer uma dica aqui. Nosso especialista acredita que a McLaren é a segunda melhor equipe para essa corrida de Barcelona, né? O Lando Norris liderou o primeiro treino livre e paga 1,5 para o Piastri, Oscar Piastri, chegar entre os primeiros 6 colocados da corrida. Então, é uma aposta que não é muita gente que fica de olho no Oscar Piastri, mas como a McLaren vem bem para essa corrida, o Lando Norris liderou o primeiro treino livre, pagando aí 1,5, vamos ver como está pagando para chegar entre os 6, a gente consegue pegar aqui mercados principais, olha, vencedor da corrida, top 3, top 6 ou terminar com pontos, né? Então nós vamos procurar o top 6 do Oscar Piastri, você vê que está pagando 1,40, né? 1,40 para ele chegar entre os 6, é uma boa dica para você fazer uma dupla aí, porque você pode pegar outro jogo, pode ser de futebol, pode ser de vôlei, pode ser de tênis, outra aposta na Fórmula 1
e misturar aí, dando esse 1,40. A gente acredita que ele chega assim entre os 6 primeiros. Você pode ver que na ordem aqui ele é justamente o sexto que tem mais chances de chegar, né? A gente começa aqui, ó, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Charles Leclerc e o Oscar Piastri. Com isso, eu fecho o BetBox Tips de hoje e dessa semana. Um bom domingo para vocês. Lembrando sempre de seguir o nosso canal, né? @BetBox TV no YouTube. Você vai receber os alertas e notificações aí quando a gente colocar as dicas e outros programas do canal BetBox TV. Nas redes sociais também temos Facebook, TikTok, LinkedIn, X e o Instagram, tá bom? @BetBox TV. Vocês vão ver várias dicas que a gente não tem tempo de deixar aqui e coloca só na internet. Então fica ligado e eu volto na semana que vem. Até lá!